trouxe a Bíblia Sagrada, vamos estar abrindo lá no livro de Romanos, glórias a Deus. Grande Deus. Capítulo de número 7. Glórias a Deus. Versículo 12 e o versículo 13 somente. Romanos, capítulo 7, 12 e 13. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Vou ler mais uma vez. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Fala, Senhor, com a Tua igreja neste lugar. Opera, Deus, maravilhas em nosso meio. Usa-me como canal de bênção para falar e transmitir à Tua igreja, não o que nós queremos, não o que desejamos, mas certamente aquilo de que estamos necessitados. Apesar das minhas falhas, usa-me nesta noite, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode se assentar. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar uma mensagem nesta noite muito importante, né? Uma mensagem muito profunda, né? Por assim dizer. É a mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Eu quero pregar uma palavra nesta noite que vai falar sobre não brinque com o pecado. Glórias a Deus. Vou repetir. O tema da mensagem nesta noite é não brinque com o pecado. Irmãos, todas as mensagens que eu busco pregar aqui na igreja, que eu busco transmitir aos irmãos, são mensagens relacionadas àquilo que nós vivemos diariamente, né, irmãos? Porque da mesma forma como os irmãos enfrentam as lutas no dia a dia, né, as dificuldades da caminhada com Deus, eu também que prego, passo e enfrento também as mesmas dificuldades. E eu sempre tento pregar à igreja, transmitir para a igreja aquilo que eu também no meu dia a dia tenho que viver, né, irmãos? Senão, né, não adianta eu pregar para os irmãos, e se eu também não buscar viver aquilo que a mensagem nos ensina, né, eu perco o meu propósito, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela tem efeito para aqueles que ouvem e para aqueles que praticam, né, irmãos? Então, se eu pregar e não viver, os irmãos que ouvem a palavra e praticam recebem a vitória, mas se eu simplesmente só pregar e não viver, eu perco e corro o risco, né, de perder a minha salvação, né, irmãos? E meditando esta semana a respeito do que eu haveria de pregar aqui na igreja, Deus me trouxe ao coração uma palavra que vai dizer sobre não brinque com o pecado. O texto que nós lemos, irmãos, Paulo dissertando a respeito do pecado e do mandamento de Deus, ele vai dizer no finalzinho do versículo 13 do capítulo 7 do livro de Romanos, Paulo vai dizer assim, ó: o pecado se mostrou excessivamente maligno. Glórias a Deus.
O pecado, irmãos, não é brincadeira. Paulo, ele diz, no final do versículo 13, que o pecado se mostrou excessivamente maligno. O pecado, irmãos, não é brincadeira. A igreja sempre está pregando, sempre está ensinando a respeito de andarmos nos caminhos de Deus. Sempre é ensinado, irmãos, a importância de nós caminharmos com Jesus, de buscarmos viver uma vida em santidade, de buscarmos nos afastar do pecado, porque a Bíblia nos ensina que o pecado, ele não é brincadeira. O pecado não é qualquer coisinha. O pecado, a Bíblia diz que é excessivamente maligno. É algo mal, algo que nos machuca e que nos fere. Glórias a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que ninguém consegue calcular as consequências do pecado. Porque o pecado tem hora que ele bate na nossa porta, com uma aparência tão tranquila. Tem horas que a gente pensa, se eu fizer isso daqui, é um pecado tão pequenininho, não vai dar nada, não vai trazer problema nenhum. Ou a gente às vezes tenta enganar a nós mesmos, ou pensamos que estamos agindo, que não vai ter problema. A gente às vezes abre a porta do nosso coração para um pecadinho desse tamanho, e a gente pensa, mas isso daqui não tem problema. Uma mentirinha desse tamanho não tem problema. Se eu fizer isso daqui bem escondidinho, ou se eu fizer só dessa vez, não vai ter problema nenhum. A Bíblia nos ensina que o pecado, ele é excessivamente maligno. E ninguém consegue calcular as consequências do pecado. O pecado, muitas vezes, ele se apresenta para nós, irmãos, e ele vai se tornar na nossa vida como se fosse uma bola de neve. Por que uma bola de neve? Porque quando uma bola de neve começa a rolar, ela começa pequenininha, Você pega ali e faz um bolinho de neve com as mãos bem pequenininho, e quando você solta ele para descer um lugar inclinado, quando você solta uma bolinha de neve numa descida, ela começa pequenininha, mas na medida em que a bola de neve vai rolando, ela vai tomando tamanho, ela vai criando proporção, e de repente aquela bolinha de neve lá na frente, ela cresce, ela fica fora de controle, ninguém consegue calcular o tamanho que ela vai estar, e quando ela colide, o estrago muitas vezes é grande. E assim, irmãos, nós podemos comparar também o pecado. O pecado, a princípio, parece que é algo tão pequenininho. Se eu fizer isso daqui é pequeno, não vai dar problema. Se eu agir desta maneira, é bem pequenininho. Ninguém vai perceber, não vai dar nada. De repente o pecado começa a sair do controle, de repente aquilo que era pequeno começa a tomar proporção, de repente aquilo que parecia que não ia dar em nada, se torna em algo grande, e nenhum de nós que aqui está, consegue calcular as consequências do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, ele é excessivamente maligno. O pecado, irmãos, é algo que nós devemos e temos que lutar com todas as forças para evitar. O pecado, nós não podemos dar vazão para ele, porque às vezes começa com algo pequenininho, que vai tomando forma, vai tomando conta da nossa vida, e quando a gente dá conta, parece que a nossa vida está enredada pelo pecado. Vou dar um exemplo para os irmãos. Começa talvez com uma conversa qualquer no trabalho. Começa de repente com um simples oi, um simples bom dia no celular. De repente aquilo vai tomando forma, de repente vai envolvendo outras coisas no meio. Aí entra os sentimentos, entra talvez um desejo ali desenfreado, e quando vê aquela simples conversa, aquele simples oi, tomou uma proporção que não deveria, ao ponto de chegar, talvez até a destruir um lar, a romper com uma família. Mas começa pequenininho, começa como algo que parece que não vai dar nada, não tem importância. Ninguém consegue calcular as consequências do pecado, porque o pecado, ele é excessivamente maligno. Quer outro exemplo? Começa lá quando é pequeno, quando é novo, ou até quando é jovem,
Começa a criança lá na escola, pegando um lapisinho que não é dele, levando para casa. E de repente aquele comportamento não é corrigido, de repente aquele comportamento não é questionado. De um lapisinho vai ser uma caneta, de uma caneta um estojo, de um estojo uma bolsa. De repente está se entrando dentro das casas para tomar aquilo que não é seu. Irmãos, a gente fala, mas pastor, você está sendo radical. Irmãos, a Bíblia nos ensina que o pecado tomou forma, tomou poder pelo mandamento da palavra de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando Deus cria o homem e o forma do barro, a Bíblia diz que Deus coloca o homem no jardim para cuidar e lavrar da terra que o Senhor havia estabelecido. E dentro do jardim, no paraíso, Deus dá uma única palavra e um único mandamento para o homem. Deus chega para Adão, para Eva e diz, de todas as árvores que tem no jardim, vocês vão poder comer de todas elas. Somente de uma única árvore vocês não vão comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o pecado fez, irmãos? O pecado entrou dentro do jardim, tomando ocasião no mandamento do Senhor. Como assim, pastor? Se Deus não tivesse falado nada, nada seria pecado. Se Deus não estivesse estabelecido no limite, o homem podia ir e fazer o que ele queria e nada seria errado. Mas como Deus falou para Adão, aqui você não vem, aqui você não come, o pecado agiu justamente na forma contrária do mandamento do Senhor. Se Deus falou não vai, o que o pecado fez? Fez o homem ir e fazer aquilo que Deus havia dito para não fazer. O Deus falou não coma, o pecado veio justamente na contramão da palavra do Senhor e levou o homem a pecar. E quais as consequências do pecado no homem? A Bíblia diz que o homem foi expulso do paraíso. Ah, pastor, mas era só um fruto. Ah, pastor, mas era só uma mordidinha. Ah, pastor, mas era só porque eu queria experimentar. E nessas que muitos pensam que não vai dar nada, que é pequenininho, que não vai dar problema, muitos até hoje estão colhendo as consequências do seu pecado. Ah, pastor, mas é só um bolinho. Ah, pastor, mas é só uma fumadinha, que é um cigarrinho, é de palha, é fumo, não tem problema. E nessas, irmãos, muitos foram se enfiando e se afundando cada vez mais no pecado. Irmãos, ninguém cai de cabeça no vício da droga e não consegue sair. Ninguém chega ao ponto de ficar dependente da bebida do nada. Começa com um passinho desse tamanho. Começa com uma vazão pequenininha que a gente dá ao pecado. E o pecado, por ser excessivamente maligno, acaba arrastando as pessoas para um lugar que depois ela mesma não consegue sair. O pecado enreda o ser humano, o pecado enlaça o ser humano de tal forma que se Deus depois não intervir para o tirar, o homem não consegue sair sozinho. A Bíblia diz, por aquilo que alguém é vencido, disto torna-se escravo, torna-se servo. Irmãos, eu lembro que na minha conversão, pouco tempo antes de eu me converter, eu cheguei num ponto da minha vida, irmãos, ainda era bem mais novo, né? Eu tinha por volta dos meus 18 anos, 19 anos, e eu lembro que a vida toda eu fui alguém centrado, a vida toda eu fui alguém tranquilo, ficava em casa, tinha meus afazeres, né? Mas de repente, nos meus 18, 19 anos, eu comecei a ir para a festa, comecei a sair com os amigos, comecei a beber, né? Comecei a experimentar aquilo que não convinha. E de repente, irmãos, eu lembro que eu saía de noite com os amigos, né? Pseudo-amigos, né? Porque no mundo ninguém é amigo de ninguém. Se a pessoa puder puxar o seu tapete, puxa. Se puder te derrubar, te derruba. E eu lembro que eu saía com estes meus amigos. E quando eu voltava para casa, eu deitava a cabeça no travesseiro e começava a chorar. E eu pensava comigo, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Aí amanhecia o dia, de noite eu dizia comigo mesmo, eu não quero mais, eu não vou mais sair. No dia seguinte alguém batia no portão de casa, me chamava e eu saía de novo.
não tinha força para falar não. Eu não queria mais, sabia que aquilo estava me prejudicando, sabia que aquilo não era para mim, mas eu estava tão preso, tão enredado pelo pecado, que eu não conseguia mais sair, não conseguia mais me libertar. E é por isso que o salmista vai dizer: o Senhor tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Porque quando a gente está enredado pelo pecado, por mais que a gente tente sair, a gente não consegue. É igual um charco de lodo. Por que um charco de lodo? Porque quando a gente está preso no lodo, quanto mais você se debate tentando sair, mais você se afunda. Um lago horrível. A Bíblia diz que Deus tirou-me de um charco de lodo. Quer dizer que tem horas, irmãos, que se Deus não intervir na nossa vida, a gente não consegue sair sozinho. Ninguém consegue se libertar sozinho do pecado se Deus primeiro não pegar ele aonde ele está, tirar ele do lago horrível, tirar ele do lamaçal de pecado e colocar ele firmado com os seus pés numa rocha. Porque o pecado enreda o homem, o pecado fere o ser humano de tal forma que a Bíblia diz que o pecado é excessivamente maligno. Por isso, irmãos, eu quero dar um alerta para a igreja nesta noite: não brinque com o pecado, não brinque com aquilo que é contrário à palavra do Senhor, porque de repente algo tão pequenininho acaba se tornando em algo tão grande que acaba nos prendendo e não nos permite sair daquela situação, porque o pecado é excessivamente maligno. Quem me entende diz amém. Amém. Os irmãos conhecem a história de Sansão. Sabe quem foi Sansão, irmãos? Juízes, capítulo de número 13, a Bíblia diz que o próprio Deus aparece para Manoá, um homem da tribo de Dan, que morava na região de Zorá. A Bíblia diz que Deus, aparece para a família de Manoá, para a mulher de Manoá, e diz para ela: olha, a partir de hoje você se consagra, a partir de hoje você guarde a sua vida, você não vai beber bebida forte, você vai se consagrar a Deus, porque do teu ventre vai se levantar um homem, um varão, um menino, e este menino será diferente de todos os outros. Este menino vai livrar a Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, o próprio Deus aparece e anuncia o nascimento de Sansão. O próprio Deus se manifesta e diz para a mulher de Manoá: do teu ventre vai se levantar um menino, e ninguém será como ele. E de fato ninguém foi como Sansão. Sansão teve uma força sobre-humana tamanha que nenhum outro homem na terra teve o que ele teve. Irmãos, só outros dois além de Sansão eu tenho na memória de que o seu nascimento foi anunciado de forma divina: Jesus, que o anjo Gabriel anuncia para Maria o seu nascimento, e João Batista, que o anjo Gabriel também anuncia para Isabel o seu nascimento. Só Jesus, João Batista e Sansão tiveram o seu nascimento anunciado de forma divina. Sansão não era um homem comum. Sansão não nasceu de maneira comum. Sansão nasce e cresce. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava dele, e quando Deus o tomava, ele tinha uma força tamanha que com uma queixada de jumento ele conseguia derrotar 1000 dos inimigos, porque Deus era na vida dele. A Bíblia diz que a presença de Deus era tão grande na vida de Sansão, que um dia ele está caminhando, um leão pula para o atingir, o ferir, o matar. Com a força da mão, Sansão parte o leão no meio. A Bíblia diz que quando Sansão está dentro da cidade, ele abraça os portões da cidade, arranca os portões com umbral e tudo, e leva até a praça central e deixa lá para mostrar que ele tinha força para fazer o que ele queria. Sansão não era um homem comum. Sansão não era um homem qualquer. Mas a Bíblia diz que ele brincou com o pecado. A Bíblia diz que muitas coisas que ele poderia evitar, Sansão não evitou. Sansão era nazireu, Sansão era consagrado, Sansão foi alguém que se levantou e nenhum outro se levantou com a força que ele tinha. Mas a Bíblia diz que por causa de Sansão ter brincado com o pecado, no final da sua vida ele é capturado, ele é cegado.
E a Bíblia diz que ele vai ser obrigado a fazer serviço de jumento, humilhado pelas mãos dos filisteus. Por quê? Porque ele brincou com o pecado. Porque tinha coisas que ele podia evitar e ele não evitou. Porque ele poderia ter tomado outros caminhos, outras direções, outras atitudes em relação àquilo que desagradava ao Senhor. Mas mesmo assim, ele insistiu em fazer aquilo que desagradava a Deus. E por causa disso, irmãos, no fim da sua vida, ele é humilhado, ele é cegado, pelos filisteus, tem seus olhos vazados, e ele vai ser obrigado a virar moinho, que era serviço de jumento, enquanto os filisteus zombavam e escarneciam dele, porque ele brincou com o pecado, porque ele brincou com aquilo que não deveria ser uma brincadeira. Glórias a Deus. Mas irmãos, se Sansão, ele cedeu ao pecado e brincou com o pecado, a Bíblia diz que José foi um homem fiel ao Senhor e que fugiu da aparência do mal, fugiu da tentação. Sansão caiu, mas José venceu. Sansão falhou, mas José conseguiu evitar. A Bíblia diz que a mulher de Potifar agarra José dizendo: deita-te comigo. O que José faz? Ele fugiu da aparência do mal, ele fugiu do pecado, e a Bíblia diz que Deus o honrou por causa disso. O fim da sua vida, José se torna governador da maior potência do seu tempo, que era o Egito, porque ele fugiu e evitou o pecado. Glórias a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quem que não gosta de ouvir a história de Davi? O menino que derrotou o gigante Golias, o menino que o seu exército nunca conheceu derrota. Davi, o conquistador, aquele que reinou o reino unificado de Israel, mandava de Dan até Berseba, as 12 tribos estavam ao seu comando. Davi venceu por definitivo os filisteus. Todas as nações que se levantaram contra Davi foram derrotadas. Mas este Davi, infelizmente, também em um momento da sua vida brincou com o pecado. Mas não era o homem segundo o coração de Deus, era um homem que andava nos caminhos do Senhor, era um homem fiel a Deus, mas a Bíblia diz que num momento da sua vida ele cedeu ao pecado. E qual foi a consequência do seu pecado? Porque, irmãos, Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa as nossas transgressões, mas as consequências do pecado, infelizmente, nós vamos ter que dar conta lá na frente. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Não dá para fugir da consequência do pecado. Por isso é melhor evitar. Por isso é melhor lutar contra ele. Não ceda ao pecado, porque o pecado é grave, as consequências dele são graves. Olha o que diz aqui, irmãos, 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Depois que Davi peca, depois que Davi cede ao pecado, vamos usar essa expressão, depois que Davi brincou com o pecado. Olha o que diz aqui, 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Natã diz para Davi: por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto tu desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Heteu, para que sejas por tua mulher. Davi comete um adultério, Davi vai tramar um homicídio, e a Bíblia diz que por consequência do seu pecado, a espada e a violência nunca se apartou da sua casa. Davi foi vitorioso no seu reino, mas foi derrotado dentro do seu próprio lar. Davi derrotou os seus inimigos. Davi trouxe paz para a nação de Israel, mas dentro da sua casa não tinha paz, por causa do seu pecado. Ele conseguiu unir o reino, conseguiu unir as tribos de Israel, mas trouxe divisão e tormento para dentro do seu próprio lar, entre os seus filhos. Por consequência do pecado de Davi, seus filhos vão um matar o outro, e ele nunca teve paz dentro do seu lar, até o seu filho trama e conspira contra ele, tentando o matar, Absalão, Glórias a Deus. Irmãos, o pecado é grave,
o pecado fere. Não brinque com o pecado. Se você pode evitar, evite. Se você pode fugir dele, fuja. Porque Sansão brincou com o pecado e teve que ficar cego, fazendo serviço de jumento, sendo escarnecido e zombado pelos filisteus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o grande salmista de Israel, não teve paz dentro do seu lar, porque em algum momento ele brincou com o pecado. Mas se Davi brincou e falhou, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, fiel, íntegro e que se desviava do mal. Jó desviava-se do pecado. Irmãos, teve homens na Bíblia que venceram. Teve homens que caíram, é verdade, mas também tem aqueles que ouviram a palavra do Senhor. Teve aqueles que ouviram a mensagem de Deus e escolheram obedecer aquilo que Deus nos dizia. Nesta noite, irmãos, nós temos as mesmas escolhas, temos as mesmas opções. Quem sabe você veio aqui e o inimigo tem tentado você a pender para aquilo que desagrada ao Senhor, mas Deus me manda transmitir para a sua igreja: lute contra o pecado, não brinque com aquilo que Deus não aprova, e Deus vai te dar graça para vencer o pecado. Jó era um homem íntegro, reto, fiel e que se desviava do mal. Ou seja, se ele via que se ele caminhasse por aqui, ele tinha a chance de fazer alguma coisa errada, a Bíblia diz que ele se desviava. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Se eu posso evitar o pecado, evita. Se eu posso me desviar daquilo que é mal, se desvie. Irmãos, como eu disse, o que eu prego, irmãos, é a luta que os irmãos enfrentam e que eu também enfrento. Eu também tenho as minhas dificuldades. Também sei aquilo que muitas vezes quer me atingir ou me tocar. Mas o nosso dever é nos desviar do mal. Evite fazer aquilo que desagrada a Deus. Lute para não ceder ao pecado, porque pode começar pequenininho, mas lá na frente só Deus sabe o tamanho que vai ficar. Davi pagou um preço dentro da sua casa. Sansão foi envergonhado pelos seus inimigos e obrigado a fazer serviço de jumento, porque brincou com o pecado. E nós, irmãos, se nós brincarmos com o pecado também? E nós, se não vigiarmos os nossos passos no caminho do Senhor? E nós, se levarmos a vida com Deus de qualquer maneira? Quantos homens e mulheres de Deus não escandalizaram as coisas do Senhor porque brincaram com o pecado? Quantos não caíram da graça e hoje têm dificuldade para se levantar porque em algum momento brincaram com o pecado? Em algum momento deram vazão para o pecado. Irmãos, não quer dizer que quando eu digo aqui brincar com o pecado, não quer dizer que os irmãos estão brincando, então não. Mas se a gente pode evitar, evita. Porque a gente tem que saber que o pecado não é brincadeira. O pecado é excessivamente maligno. O pecado é mau. Então, se nós pudermos evitar, evita. Se você puder evitar, evite. Porque o pecado é maligno. Amém, irmãos? Amém. Continuo ou vou parar? Agora eu não sei. Mas tem mais aqui para pregar. Será que dá tempo hoje? A Bíblia diz, vou pregar para os irmãos estarem atentos. Nós estamos atentos, né? A Bíblia diz que este Jó, que se desviava do mal, que fugia do pecado, a Bíblia diz, Jó, capítulo 31, versículo 1. Jó diz, eu fiz concerto com os meus olhos, como, pois, o fixaria numa virgem? Vou repetir. Jó, esse homem que era íntegro, que era reto, que era fiel, ele diz, eu fiz concerto com os meus olhos, para não olhar para qualquer lugar, a fim de que eu possa pecar contra o Senhor. Ele diz, eu fiz concerto com os meus olhos, eu não vou fixar o meu olhar naquilo que não me convém. O versículo 1 diz, como pois fixaria os meus olhos numa virgem? Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que tomar cuidado.
para onde a gente olha ou para onde a gente fixa o nosso olhar. Porque se a gente olha demais para algo que não convém, aquilo pode se tornar um laço para as nossas vidas. Para onde a gente olha quando está andando para a rua? Para onde a gente fixa o nosso olhar quando a gente está caminhando aí pelas ruas da vida? Glórias a Deus. Jó diz: como que eu vou fixar os meus olhos numa virgem? Cuidado, irmãos, para onde você olha. Nós temos que tomar cuidado para onde nós olhamos, irmãos, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado e que a gente não pode brincar é com o nosso olhar. Aonde nós colocamos os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Porque se a gente começa a olhar demais para aquilo que não convém, isso pode se tornar um laço para a nossa vida. Não brinque com as coisas que você vê, com as coisas que você olha. O que você tem assistido na televisão? Quais canais ou redes sociais você tem olhado? Aonde você tem passado o seu tempo olhando ou assistindo? Tome cuidado. Jó diz: eu fiz concerto com os meus olhos. Eu não vou olhar para qualquer coisa, não vou assistir qualquer coisa, não vou fixar o meu olhar para qualquer pessoa. Tome cuidado com os seus olhos, porque os olhos são a candeia, a luz do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo terá luz, mas se os olhos forem mal, todo o corpo será tenebroso, diz a palavra de Deus. Segundo lugar, guarde os teus ouvidos. Para o que você tem dado ouvido? Quais palavras ou com quais palavras você tem alimentado os seus ouvidos? A Bíblia diz, irmãos, glórias a Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você tem conversado? Que tipo de conversa você tem tido com as pessoas? Quais pessoas você tem dado ouvido? Ou para quais palavras você tem dado ouvido? As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que isso quer dizer? Cuidado com as companhias que você tem. Porque se você der ouvidos demais para pessoas que não te trazem palavras boas, palavras produtivas, isso pode se tornar um laço para mim, para a sua vida, para mim, para você. Se você começa a ouvir demais o que o ímpio fala, pode ser que as palavras dos ímpios venham a corromper os seus bons costumes. Se você anda com pessoa má, se você tem amizade com pessoas que não têm compromisso com Deus, talvez estas amizades te afastem dos caminhos do Senhor. As más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado com as palavras que você tem ouvido, com quem você tem conversado, o tipo de assunto que você tem alimentado. Tome cuidado, guarde os teus ouvidos do mal. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós olhamos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, mas a Bíblia diz que nós também temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Glórias a Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 3. Vou estar terminando. Provérbios 13, 3 diz assim, ó: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Irmãos, nós temos que tomar cuidado até com aquilo que a gente fala. Para quem a gente fala, o tipo de assunto que a gente tem, porque se a gente fala demais, isso pode se tornar um laço para as nossas vidas, isso pode se tornar algo ruim para nós. A Bíblia diz, Provérbios 18 e 21, que no poder da língua, no poder da palavra, está a vida ou a morte. A vida e a morte está presente muitas vezes naquilo que nós falamos.
Salmo 141, versículo 3, o salmista diz: Senhor, coloca um freio na minha boca, coloca um guarda nas palavras que eu profiro, porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos e também com quem nós falamos. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. De repente você está passando uma situação difícil no seu lar, uma situação difícil dentro do seu casamento. Aí você vai trabalhar e tem aquela pessoa que já não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa que serve ao Senhor, e de repente você começa a falar: olha, está tão difícil o meu casamento, está tão difícil lá o meu esposo, a minha mulher, a gente não está se dando bem, a gente não está mais conversando, se relacionando como antes. E você fala essa palavra para alguém que não serve a Deus, que não ouve a palavra do Senhor, que não tem compromisso com a verdade. O que ele vai te dizer? Ah, mas se está difícil lá, dá um jeitinho aqui. Ah, mas se lá não está dando certo, vem para esse lado de cá. A gente falou que não deveria para pessoas que não deveria, e de repente, naquele momento de fragilidade, o pecado ganha espaço na nossa vida e as consequências são terríveis. Quantas pessoas não perderam o casamento por causa disso? Porque estava passando um momento difícil dentro do lar, aí chegou lá no serviço, falou com quem não deveria, ouviu o que não deveria, deu espaço para o que não deveria ter dado, brincou com o pecado e destruíram a sua família, destruíram o seu lar, destruíram o seu casamento, porque não guardaram as suas palavras, porque não guardaram aquilo que saía da boca. Põe uma guarda, Senhor, à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Mateus capítulo 15, versículo 11, Jesus diz: o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos. Glórias a Deus. Quarto lugar, já vou terminar. Afaste-se daqueles que não querem compromisso com Deus. Salmo número 1 diz assim, Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é aquele que se aparta, irmão, não quer dizer que eu não vou poder conversar com quem não é crente. Se afastar não quer dizer que eu nunca vou poder ter contato nenhum com quem não serve ao Senhor, mas eu não posso ter um relacionamento de intimidade com aqueles que não querem compromisso com Deus. A Bíblia diz: feliz é o homem e a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e não tem comunhão com aqueles que não querem compromisso com Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Tome cuidado com aqueles que você chama de amigos, toma cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Se não quer compromisso com Deus, se não quer servir ao Senhor, se não quer andar pela palavra, bom dia, boa tarde, boa noite, mas meu amigo não, porque se não quer servir ao Senhor e se não me aproxima de Deus, não pode ter proximidade comigo. Porque se a gente dá vazão, ou se a gente começa a andar demais com aqueles que não querem servir ao Senhor, este comportamento pode me afetar. Talvez não agora, talvez não amanhã, mas com o tempo, as más conversações, um relacionamento que não me aproxima de Deus, pode ser que me afaste dos caminhos do Senhor. Então cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você chama de amigo ou de amiga. Para terminar, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração.
porque dele procedem as saídas da vida. Não deixe nada tomar no teu coração o lugar que pertence somente ao Senhor. Não deixe nada tomar dentro de você, dentro da tua alma, o lugar que deve ser dado inteiramente ao Senhor. Por isso que o primeiro mandamento é: ame ao Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ame ao Senhor acima de tudo e guarde o teu coração do mal. Porque se o pecado entrar dentro do nosso coração, irmãos, toda a nossa vida vai ser baseada segundo aquilo que está dentro de nós. Se o pecado tomou lugar no nosso coração, toda a nossa vida vai ser baseada em consequência do pecado, vai ser vivida em função do pecado. Por isso, guarde o teu coração do mal, guarde o teu coração de pecado, não brinque com o pecado. Se você sabe que tem coisas que você faz, ou que você é tentado a fazer, mas que não agrada ao Senhor, não brinque com isso, porque começa pequeno, é igual fermento, começa pequenininho, de repente vai crescendo, crescendo, e para cortar depois, irmãos. E o pecado é maligno, o pecado não é brincadeira. Vou ler mais uma vez aqui e nós vamos terminar. Romanos 7, versículo 13. Olha o que diz aqui sobre o pecado, irmãos. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O que acontece com um filho que para de obedecer pai e mãe? O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Quando um filho começa a desobedecer demais o pai, quando um filho começa a desonrar demais a mãe, qual que é o futuro dele? Um filho que começa, a mãe fala não vai, ele vai. Um filho que a mãe diz não anda com ele, ele anda. Um filho que a mãe diz não vai neste lugar, ele vai. O que acontece? Muitas vezes acaba morrendo precocemente, morrendo antecipadamente, porque o salário do pecado é a morte. Muitos filhos, irmãos, por não obedecerem pai e mãe, hoje se encontram ou mortos, infelizmente, ou estão presos pelo pecado, ou estão atrás das grades de uma prisão, ou estão num leito de hospital, porque deixaram de ouvir pai e mãe, porque não obedeceram a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o pecado opera a morte. Pecado é sério, irmãos. E continua aqui, para terminar: a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Não brinque com o pecado. Por isso que nós estamos aqui, irmãos, todos os dias de culto. Não porque nós não pecamos, mas porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem pegar força, pegar graça, para conseguirmos lutar e vencer o pecado. Porque aquele que se rende ao pecado, irmãos, o final desta pessoa é a morte, e o pior, a morte eterna. Porque no final de uma vida pecaminosa está o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e os seus anjos. E aqueles que viveram uma vida inteira no pecado, aqueles que não se arrependeram, aqueles que brincaram com aquilo que é santo e deram vazão para aquilo que não agrada ao Senhor e viveram na transgressão, a Bíblia diz que o final é a morte, e a morte eterna. É o inferno, que não foi preparado para o ser humano, não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas o homem que peca e que vive uma vida de pecado e que não se aparta daquilo que desagrada ao Senhor, será lançado neste lugar. Jesus é amor, Deus é amor, mas Jesus no seu ministério falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, para que nós evitássemos esse caminho, para que nós não tivéssemos esse destino, porque o inferno não foi feito para nós. E infelizmente, no final de uma vida pecaminosa, é o inferno que está esperando. Mas nós que ouvimos a palavra, nós que conhecemos a verdade, nós oramos e clamamos a Deus para que Deus nos livre de todo o pecado, né, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar para nós estarmos terminando. Não brinque com o pecado, não brinque com aquilo que desagrada a Deus. Se Deus, irmãos, Ele nos dá um mandamento, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos ver viver bem.
E se a Bíblia nos diz para não agirmos de tal maneira, não age. Se dá para evitar. E eu disse, irmãos, algumas coisas aqui que a Bíblia diz, né? Guarde os teus olhos, cuidado com o que você vê, com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com as palavras que você dá ouvido, cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas que você chama de amigo, né? Glórias a Deus. Cuidado com as palavras que você diz e para quem você diz. Não brinque com essas coisas e, sobretudo, guarde o teu coração na presença de Deus. Não brinque com o pecado. Evite o que pode ser evitado, porque muitos homens de Deus e mulheres de Deus pagaram um alto preço, irmãos, alto preço mesmo, porque brincaram com o pecado, porque brincaram com aquilo que não agradava ao Senhor. Tem um hino, irmãos, e eu vou dar essa tarefa para os irmãos quando chegarem em casa. Tem um hino de Daniel Samuel chamado Teresa. Eu cresci ouvindo este hino Teresa, e eu lembro que eu tinha medo, eu tinha pavor quando eu escutava, porque ali fala de Teresa, né? Teresa, uma menina linda que vivia na igreja, cantava belos hinos de louvores, expulsava a tristeza. Mas aí continua: um dia apareceu alguém na igreja que não servia a Deus, e ela deixa de olhar a Deus e começa a olhar o mundo. Sabe qual que é o final da vida de Teresa? Morreu com AIDS, porque se envolveu com um homem fora dos caminhos do Senhor, deu vazão para o pecado tomou conta da vida de Teresa, e quando ela retorna com a consequência do seu pecado. Ela pega AIDS no mundo, né, irmãos? Mas quando ela volta para a igreja, ela volta para os caminhos do Senhor, ela morre, né? Mas a Bíblia diz que ela volta para os caminhos do Senhor, mas volta com essa doença tão terrível, né, irmãos? E quantos que não estavam dentro da casa do Senhor começaram a dar vazão ao pecado, e lá fora se contaminaram, se sujaram, né? E quando voltaram, se é que voltaram com as consequências do pecado nas costas, né, irmãos? Que Deus guarde eu e você, que Deus nos guarde do pecado e de cair, porque o pecado é excessivamente maligno. Quando você voltar para sua casa, coloque o hino de Teresa, escute o hino de Teresa e medite naquilo que o hino lhe diz, porque é muito sério, irmãos, e não é brincadeira. Quando nós estamos aqui, nós estamos em uma guerra espiritual. O inimigo faz de tudo para nos tirar da presença de Deus, porque no mundo ele nos pisa, nos escraviza, nos maltrata e nos leva à morte. E muitos, dando ouvido e vazão ao pecado, brincaram com o pecado, e hoje já não conseguem mais estar de pé diante do Senhor. Mas Deus é tão bom, né, irmãos, que nos perdoa e nos traz para a sua presença. Vamos orar, e nesta oração nós vamos falar para que Deus nos guarde a nossa casa, guarde a nossa família e guarde a nossa vida de pecar contra Ele, né, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito. Muito obrigado, Senhor, por cuidar do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por cuidar da tua igreja. Senhor, nesta noite, de todo o meu coração eu lhe peço, guarda-nos de pecarmos contra ti. Se porventura o Senhor ver que mais à frente há um laço preparado, ou se o Senhor ver que mais à frente o nosso coração há de se inclinar ao pecado, nos guarda e nos livra. Não nos deixes cair em tentação. Livra o teu povo do pecado. Livra o teu povo do mal. Não deixa nos cairmos e rendermos a nossa vida ao pecado, mas guarda-nos em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue. Guarda a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Guarda-nos do pecado. É o que eu lhe peço, Senhor, de todo o meu coração. Tira toda a vazão do pecado da nossa vida, da minha vida, e me guarda em santidade em tua presença. Guarda a tua igreja em santidade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.